É quinta-feira, 25 de setembro do ano de 2014. É dia do Santo Firmino. Desde ontem que estamos em fase de lua nova. E é às quintas-feiras que nós contamos, como sempre, com a presença do nosso amigo Padre Vítor Arruda. Ora bem, bom dia, meu amigo. Bom dia, António. Bom dia. Bem disposto, como se vê. Bem bom, bom, é isso que interessa. Amanhã também está agradável. Está ótimo, está. É isso que é bom, é? E cá estamos mais uma semana passada para... Mas espera aí, eu não lhe quero dar, antes de começar, com o seu momento de reflexão e aqui que irá nos deixar, para lhe dar os meus parabéns, não é? E agradecer à Ana Loura, eu sei, e agradecer à Ana Loura a disponibilidade que tem tido ultimamente para colocar o meu amigo e o António também no Face da paróquia, não é? É muito simpática a Ana, está-se a rir, já viu? Acho que sim, chegamos a mais gente, isso é sempre importante, a mensagem chegar a mais pessoas que possam ser tocadas por Jesus Cristo e pela sua palavra, dado que aqui, às quintas-feiras o centro da nossa reflexão é sempre a palavra, a Bíblia. Nós somos a religião da Bíblia e isso é importante nós nunca o esquecermos. Nós não somos a religião das tradições, nós não somos a religião das procissões em primeiro lugar, ou dos costumes, nós somos a religião da Bíblia. Tudo em função da Bíblia. Se alguém não se tivesse lembrado de escrever a Bíblia, nós não estaríamos aqui porque não teríamos tido conhecimento da vida apaixonante de Jesus Cristo. Estamos no ano de Mateus, como tenho dito, termina no último domingo de novembro o ano de Mateus, depois iniciaremos no Advento o novo ano, o ano de Marcos. Mateus, um evangelista que escreveu ali 50, 60 anos depois de Jesus ter morrido. Portanto, já tinham passado 2 gerações depois da morte de Cristo, quando este homem escreveu o seu Evangelho, aquele que conhecemos hoje como um Evangelho anterior que se perdeu. Este que conhecemos hoje foi ali por volta dos anos 80 da nossa era, portanto, se Jesus morreu por volta dos anos 30 e tal, 40, quase 50 anos depois. E este homem escreveu para convencer os judeus que se tinham tornado cristãos de que, de facto, Jesus é o Messias, aquele que eles esperavam. Para os judeus não ficarem com essa sensação, porque houve muitos judeus que não aceitaram Jesus, como nós sabemos. Aqueles que aceitaram tornaram-se, não se converteram, não têm que se converter, tornaram-se cristãos, aceitaram Cristo como referência das suas vidas. Hoje estamos a ler o capítulo 21, versículos 28 a 32, que é precisamente a sequência do Evangelho da semana passada, que nos falava dos trabalhadores para a vinha, que foram a várias horas do dia, e mesmo assim do Senhor, do dono da vinha, do proprietário, que representa Deus, receberam a mesma recompensa. Esta semana a mensagem tem muito a ver com essa da semana passada. Diz-nos assim: naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. É o texto desta semana. Para percebermos este texto, temos que entender esta curiosidade que o evangelista nos deixa, que é: Jesus dirigiu-se aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Nós sabemos que os judeus era uma religião, um povo de raças, de castas. E havia
dentro da religião havia aqueles que se consideravam os puros, os separados, os santos, que são os fariseus, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, essa casta que se considerava a casta superior, que achava que, por facto de ser isso mesmo, uma casta superior dentro do povo, que tinha garantias, comprava Deus com os seus sacrifícios, com o cumprimento das suas práticas religiosas, tinham esse convencimento. E uma das coisas que Jesus Cristo quer desfazer na mente deles, que é importante também para nós os católicos, os cristãos católicos, é desfazer precisamente esse preconceito que eles têm de Deus, de que Deus se deixa comprar. Porque eu sou bonzinho, faço umas coisinhas religiosas, cumpro umas tradições religiosas, pensavam assim os judeus, pensamos nós muitas vezes os cristãos, tenho o céu garantido. Isso é uma garantia que eu tenho. Os outros de fora, o outro filho, aquele que diz não, esses estão condenados. Essas são as pessoas que não têm hipóteses nenhumas diante de Deus. Porque Deus não está nem aí para eles. Deus é o Deus dos bons, não é o Deus dos maus. Portanto, no início, esta curiosidade é importante. Depois vemos aqui 2 filhos. Este homem tem 2 filhos. Quem são estes 2 filhos? A gente percebe, à partida pelas respostas que eles dão ao pai, percebe que um representa os judeus, o outro representa aqueles que os judeus consideravam os maus, os pagãos, os que não pertenciam à religião judaica, que nem ao povo judaico. Aqueles que eles chamavam os estrangeiros, também chamavam os samaritanos, também chamavam os publicanos. Aquele povo que, pela sua prática de vida, pelas escolhas que fazia na sua vida, não eram incluídos na promessa de Deus da salvação eterna. Portanto, não estavam incluídos neste povo que se considerava o povo escolhido, o povo judeu. Portanto, os 2 filhos estão aqui, o povo judeu e os outros. Mas nós vemos aqui uma curiosidade. É que quando o povo judeu, que representa este filho que disse sim, mas depois não foi realmente, vemos que é uma gente que... Há um texto do Antigo Testamento posto na boca de Deus que diz isso mesmo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um povo que tem umas teorias religiosas, faz uns cultos religiosos, sacrificam lá os seus animais a Deus, mas depois a sua vida não tem nada a ver com essa fé que dizem ter em Deus. Portanto, é um povo que, no fundo, diz que tem fé, mas depois, na realidade, essa fé não se concretiza nas suas atitudes, nos seus atos, no seu dia-a-dia, nas escolhas que faz no dia-a-dia. Portanto, este representa este rapaz que diz eu vou logo, disse logo à primeira, eu estou pronto aqui para ir, mas depois na prática não o fez. E nós sabemos isso pela vida do povo judeu ao longo da história. Os judeus têm uma história de muita infidelidade à aliança que eles tinham feito com Deus. Havia uma aliança inicial que nós sabemos ali no tempo de Abraão, que foi sendo renovada ao longo dos tempos, e ela só foi renovada, essa aliança, porque foi muitas vezes também posta em causa, foi muitas vezes também revogada, foi muitas vezes esquecida a aliança com Deus. Porque é que se renova uma aliança? Porque muitas vezes ela tinha sido destruída. Os outros, os samaritanos, aqueles que se afastaram da verdadeira religião, representam este outro povo. Logo à partida dizem logo, eu não quero, eu não vou, eu não estou nem aí. Mas depois, as atitudes que têm, a forma como se deixam seduzir pela palavra, a forma como acolhem os outros, independentemente de pertencer à sua raça ou à sua religião que eles muitas vezes não têm, mostra que eles, afinal, dizem com a boca que não, mas depois com a vida dizem que sim. E isto é que é a contradição deste Evangelho deste fim de semana. É que, de facto, Deus não olha só para... Deus não vê as aparências, Deus vê o coração. Deus olha para aquilo que vai no nosso interior. Deus olha para aquilo que são as nossas escolhas de vida. E isso é importante nós percebermos. E depois Jesus diz aqui uma coisa que, com certeza, naquela altura, deve ter deixado escandalizados aqueles que o estavam ouvindo. Não esqueçamos, de novo, volto a lembrar. Ele estava falando por uma casta superior dos judeus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, que eram aqueles que se consideravam os melhores.
E como é que Jesus logo a seguir diz uma coisa destas, que é terrível de facto? Os publicanos, aqueles que são considerados os traidores da pátria, o que é um publicano? É uma pessoa que estava trabalhando para o Império Romano e, portanto, se o Império Romano tinha invadido a Palestina e eles eram judeus trabalhando para o Império Romano, os outros judeus consideravam que estas figuras eram traidores da pátria. Estavam trabalhando para o inimigo, estavam trabalhando para o opressor. E eles eram cobradores de impostos, ainda por cima. Iam às casas dos judeus, sugavam-lhes tudo, que eles não tiravam só para o Império Romano. O Império Romano pedia só um X dos impostos e o resto ficava para eles. E eles tiravam aos pobres, eles deixavam os pobres na miséria. Portanto, os publicanos eram considerados, de facto, figuras de última. Não tinham hipóteses nenhumas. Publicanos, samaritanos e mulheres de má vida, para os judeus, estavam abaixo de cão. E aqui não é desprezão dos animais. Estavam abaixo de cão. Então Jesus diz uma coisa destas terrível. Os publicanos e as mulheres de má vida, as prostitutas, vão para o céu primeiro do que vocês. É uma loucura autêntica. Há um colega meu que conta uma história muito interessante sobre este Evangelho. Uma vez que eu estava pregando este Evangelho, e diz isto, de facto, que Deus tem aquele coração de manteiga para com as pessoas que falham muito na vida. Vamos considerar que os publicanos e as mulheres de má vida são pessoas que falharam muito e precisam, portanto, da parte de Deus, não precisam de um juiz. Precisam de alguém com manteiga para os acariciar, para os acolher. E é assim que Deus faz. É como nós somos 7 irmãos lá em casa, e eu lembro meus pais, muitas vezes, tinham mais manteiga no seu coração, mais docilidade no seu coração, para aquele irmão que muitas vezes andava mais por fora do caminho, daquilo que devia ser aquilo que os meus pais achavam o caminho certo para nós. Portanto, aquele que mais precisava era aquele que era mais amado, não é aquele que mais merece. Com Deus também é assim. Não é aquele que mais merece que é mais amado. É aquele que mais precisa. Estes publicanos e as mulheres de má vida são os que mais precisam, no fundo. São desprezados por tudo neste mundo. Ninguém dá uma chance a esta gente. Ninguém dá uma oportunidade a esta gente. Ninguém considera que esta gente tem uma saída na vida. E Jesus diz assim, porquê que essa gente vai primeiro que vocês para o reino dos céus? Porque essa gente, quando ouviu a palavra de João Batista, bateu no peito e reconheceu que era pecador e que precisava de mudar de vida. Essa gente foi logo. Vocês estavam convencidos, está dizendo Jesus aos judeus, vocês estavam convencidos que já não precisavam dessa conversão de João Batista, por isso nem sequer estavam aí para ouvir João Batista, não se importavam com João Batista. Quem ouviu João Batista foi essa gente que não era tida nem achada por vocês, mas que tinha um coração grande e percebeu logo que precisava de mudança. Mas então o meu colega estava falando neste Evangelho, numa pregação, e à frente, no primeiro banco da frente, tinha sempre uma senhora que ia à missa todos os dias e ia à missa também ao fim de semana. E o padre, quando chegou a esta parte, dizer: Deus ama-nos tanto que vai acolher em primeiro lugar, primeiro do que nós que estamos aqui todos os domingos na missa ou todos os dias na missa, aqueles que mais precisam dele, que são as prostitutas, as mulheres de má vida, os ladrões, aqueles que a gente não dá nada por eles, porque a gente não lhes dá oportunidades muitas vezes de darem a volta às suas vidas. Às vezes é preciso dar oportunidade às pessoas. E a velhinha disse: Sr. Padre, isso é uma injustiça. Eu fiquei viúva tão cedo na minha vida e nunca mais quis saber de um homem. E agora as lutas que andam metidas com os homens todos deste mundo e dos outros vão para o céu primeiro do que eu. Então isso é uma injustiça. E o padre diz-lhe só assim: olha, minha querida, tu ainda estás a tempo. E eu achei essa história tão bonita, porque de facto a reação que nós temos é a reação desta senhora. Então como é que é isso? Pois é assim o amor. O amor é assim. O amor não é inteligível só. Se a gente passar o amor tudo pela razão, a gente vai se achar estúpidos pela forma como ama. Porque o amor é mesmo assim. O amor é mesmo assim. Não é contabilizado. E é para aquilo que precisa. Deixa-me, para depois prosseguir com o seu raciocínio, eu gostei, Jesus falava já nisto. E hoje como é? Hoje, a gente, infelizmente, Jesus veio acabar com as barreiras, com os muros que separam os seres humanos. Eu digo sempre às pessoas: a família mais importante da minha vida não pode ser a família de sangue, é a família dos cristãos. Porque Jesus veio acabar com as barreiras humanas. Se há uma pessoa a sofrer na China e outra na Ásia, na Rússia ou na América Latina, é a minha irmã, é meu irmão. E a gente tem que ter esse acolhimento. Nós muitas vezes ainda pomos de parte de certas pessoas só porque tomam essas atitudes, ou porque fizeram essa escolha na vida, ou porque têm essa infelicidade na vida. Nós ainda fazemos muito isto. Nós ainda nos julgamos o filho bom. Aquele filho bom que diz sempre sim a Nosso Senhor. É importante nós respondermos esta pergunta: qual destes dois filhos é que eu sou? Se eu quiser ser uma pessoa
honesta e coerente comigo próprio, eu tenho que dizer assim. Eu às vezes sou o filho mais velho, o primeiro filho que diz sim, mas depois não vai. E outras vezes sou o filho mais novo que às vezes digo não, mas depois faço. Portanto, nós temos um bocadinho destes dois filhos. Às vezes aquilo que nós pensamos, aquilo que nós professamos na igreja, creio em um só Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja, creio na vida eterna. Isso que nós professamos pela boca, depois na nossa prática não corresponde à verdade. Porque a gente depois não crê no irmão, não acolhe o irmão, Estamos não a ser aceita o irmão. mentirosos. Um bocado, somos assim incoerentes, mentirosos. É. O Papa Francisco esta semana ainda disse isso. Acreditar em Jesus Cristo implica ter uma prática que esteja de acordo com a prática de Jesus Cristo, com a forma como Jesus Cristo viveu, com as escolhas que Jesus Cristo fez. Não implica só professar a fé em Jesus Cristo. Eu não posso dizer, eu sou católico, eu sou cristão, professo a fé em Jesus Cristo, só porque um dia fui batizado. Há pessoas que um dia foram batizadas, quer dizer, houve aí o seu sim. Este filho que diz sim, depois na prática diz não. Podemos considerar aqueles que um dia foram batizados também e depois se afastam. Não tem mais nada a ver com esse batismo, não tem mais nada a ver com... A não ser uma vez ou outra, num funeral, numa festa do Espírito Santo, numa procissão de São de Cristo, numa procissão de velas de Fátima. Lá estão eles. Lá estão eles. E também temos que nos pôr nesse lugar. Eu próprio também me ponho muitas vezes no lugar de que disse sim no meu batismo, disse sim no meu crisma, disse sim no meu sacerdócio, mas depois muitas vezes faço escolhas erradas. Faço escolhas que não correspondem a essa fé, a esse sim que eu disse. Na forma como posso julgar as pessoas, na forma como posso tratar as pessoas, na forma como não soube compreender e pôr-me na pele do outro e apenas o julguei. Portanto, há muitas formas de nós sermos estes dois filhos. Ora, uma vez dizendo com a língua que sim, mas depois com a prática dizendo que não. Ora, muitas vezes nós, no fundo, não estamos a professar bem aquilo que é a nossa fé, mas depois na prática temos atitudes boas, que às vezes também temos atitudes bastante boas uns com os outros. São assim, os outros que não professam, os outros que não fazem, somos cada um de nós um pedacinho estes dois filhos. E isso faz com que nós tomemos consciência de que também temos fragilidades, não são só os prostitutas e os publicanos que têm fragilidades. Esses são pecados mais conhecidos. Pecados mais conhecidos. Uma pessoa que, naquela altura, o cobrador de impostos, que a gente sabia que cobrava muito mais impostos para si do que para dar a Roma, que era o seu patrão, era um ladrão público conhecido, ninguém fazia nada. As prostitutas que têm uma vida que é mais ou menos conhecida. Mas há muitas coisas que passam no coração das pessoas que são verdadeiramente pecados gravíssimos e que não são conhecidos. Portanto, eu não sou menos pecador só porque os meus pecados são menos conhecidos. Todos nós temos esta necessidade de ser amados por Deus. E cada vez mais tomo consciência disso. Eu não sinto que Deus me ama porque eu mereço. Eu sinto que Deus me ama porque eu preciso do seu amor, senão eu perco-me. Eu perco-me de mim mesmo, perco-me da vida e perco-me de Deus. Ele ama-me porque eu preciso, não é porque eu mereço. Eu não mereço. Por mais missas que eu celebro, por mais entrega que eu faça da minha vida, eu nunca mereceria o amor de Deus, a forma como Ele me ama e me aceita tal qual eu sou. Eu tinha e tenho aqui uma questão muito gira para lhe apresentar, que é o que mais nós vemos hoje no ecrã das nossas televisões em casa, que é em relação aos muçulmanos. É importante nós nos preocuparmos com a questão dos muçulmanos, mas não é por tudo mesmo saco. Não se pode pôr tudo mesmo saco, António, percebes? Sim. Nós temos em Portugal 50 mil muçulmanos e não consta problema nenhum da relação deles com as outras religiões, nem com o nosso Estado, nem com... Não consta. Portanto, tal como no passado existiram cristãos católicos fanáticos, radicais, que eram capazes de matar em nome de Deus, em nome da sua religião, infelizmente, dentro dos muçulmanos, existem facções, alguns grupos que são radicais, que não olham a meios para atingir os seus fins. E o fim que eles têm que é ou tornas-te muçulmano ou és morto, és considerado infiel e, portanto, a gente mata-te. Isto são facções dentro do islamismo, dos muçulmanos, como nós também já tivemos, nós os cristãos católicos, nós também já batemos no peito. João Paulo II ajoelhou-se diante do mundo no ano 2000 para pedir perdão dos erros da Igreja.
E um dos erros também foi matar muçulmanos, perseguir muçulmanos, perseguir pessoas porque não professavam a fé cristã católica. Portanto, nós também já fizemos isso, as guerras santas que nós já fizemos, as cruzadas. Foi noutra altura, a Igreja aprendeu com os erros e bem bom que elas aconteceram para a Igreja não voltar a repeti-las. Infelizmente, estamos a viver agora um momento dos nossos irmãos radicais muçulmanos que eu acho que é, dos últimos 100 anos, a maior ameaça do mundo. Porque esta gente tem uma ideia na cabeça e quer concretizá-la, que é islamizar o mundo, islamizar a Europa, que a Europa já foi muçulmana, dizem eles, e tem que ser outra vez muçulmana, e eles querem vir até à Península Ibérica, portanto até nós. Se não for atacado já, este problema pode ser, de facto, um polvo que vai crescer muito e isso pode ser muito grave. Agora, é em nome de Deus e em nome de nenhuma religião que se diga religião verdadeira se pode matar o irmão. É em nome de Deus e em nome de nenhuma religião. Não há nenhuma religião no mundo que professe a morte de outro porque ele não professa a minha fé. Não há. As religiões têm que se respeitar umas às outras. O Papa esteve na Albânia agora e todas as vezes que ele faz uma viagem, ele tem encontros com todas as religiões. E uma das coisas que ele disse ao mundo, depois no balanço que fez à sua ida à Alemanha, foram só 11 horas a estada dele lá, mas ele teve imensos encontros. Teve encontros com muçulmanos, com ortodoxos, com cristãos. Lá a minoria é que é cristã, 15% são apenas cristãos católicos, aos muçulmanos a maioria. E ele disse que a Albânia é um exemplo para o mundo em como se reconciliaram as religiões depois do comunismo, depois da queda do comunismo. As religiões dão-se bem lá, respeitam-se umas às outras. Os muçulmanos com os cristãos católicos, com os cristãos ortodoxos, com os judeus, portanto, com todas as religiões. É possível um convívio sadio e um convívio que até ajude a comunidade entre as várias religiões. É possível, sem ninguém querer impor a sua religião a ninguém. Não temos que impor a religião a ninguém. Jesus nunca impôs nada. Jesus sempre propôs, nunca impôs nada a ninguém. Agora, nós vivemos um momento muito, muito difícil por causa desse grupinho, atenção, é um grupinho dentro do islamismo que interpreta de uma forma errada o livro sagrado deles, que é o Corão. Eles interpretam erradamente aquele livro sagrado. Eles dizem que o livro sagrado propõe guerra santa àqueles que não são muçulmanos e que não se querem fazer muçulmanos, que eles são os infiéis. E o livro sagrado deles não propõe isso. Se existem milhões de muçulmanos que leem o mesmo livro e dizem que naquele livro não se promove a Guerra Santa, portanto eles não podem dizer que o livro diz isso. Que é uma interpretação errada do livro. Pode-se pegar também na Bíblia e fazer dela o que a gente quiser. Depende da ideia que a gente tem na nossa cabeça. Obrigado pela sua explicação. Muito bem. É importante nós não julgarmos as pessoas pelas aparências, por aquilo que elas são por fora. É importante a gente ir mais fundo, mais ao coração. Há uma beleza que não passa nunca, que é a beleza do coração. E é dela que devemos cuidar todos os dias. Há um creme verdadeiramente milagroso na vida, que é o amor. E a gente deve pôr esse creme muitas vezes, porque só isso faz sentido. Porque a vida é tão curta, só isso faz sentido. Esta semana estamos ainda em reunião de catequistas para iniciar o ano de catequese. Eu recordo que hoje, na matriz, das 3 às 7, das 15 às 19, haverá matrículas para o primeiro ano das crianças do aeroporto e da vila que vão frequentar este ano pela primeira vez a catequese. Levem a cédula da criança, a cédula do batismo da criança e o cartão de cidadão. Eu recordo também que hoje à noite temos missa na matriz às 19 horas, às 20 horas haverá reunião de catequistas. Eu já fiz reunião em Almagreira, em São Pedro e em Santa Bárbara, e uma coisa que está acontecendo é que está faltando catequistas para todos os grupos. São 10 anos de catequese, precisamos no mínimo, nessas paróquias, no mínimo 10 catequistas, porque os grupos são pequeninos, basta um catequista para cada grupo. Mas mesmo assim está faltando. Portanto, os pais, se a gente chegar ao dia 5 de outubro e disser, olha, o 8º ano este ano não tem catequese porque não há catequista, o 5º ano não tem catequese porque não há catequista, os pais não podem reclamar à igreja, porque eu tenho que dizer a ele, você é pai, você é mãe, venha ser catequista do seu filho. Não é pôr os filhos na igreja e depois dizer, alguém tem que dar catequese. Alguém pode ser eu. Esse alguém pode ser eu. Posso ser eu. Portanto, faço um apelo, nós precisamos de catequistas. Hoje, na matriz, nós temos a reunião de catequistas às 20 horas e a matriz tem grupos muito grandes. Nós precisamos de mais do que um catequista ou uma catequista nos grupos de catequese da matriz e do aeroporto. Amanhã teremos a missa
em São de Espírito, na última sexta-feira do mês, é sempre às 3h30, no Centro de Convívio dos Idosos, na Escola de Santo António, em Santo António, às 3h30. E depois eu tenho atendimento às 5 horas, também com matrícula das crianças do primeiro ano lá em cima, em São de Espírito, e a reunião de catequistas às 7 horas. Sábado temos missa no aeroporto, às 19 horas. No domingo, missas 10 horas, Matriz e São Pedro, 11h15, Santa Bárbara, 11h30, Almagreira, e 12h30 em São de Espírito. A missa será em Santo António, a última ermida que nós, seguida de leilão. Para a semana, nós, na segunda-feira, temos o Conselho Pastoral. Tal como disse a semana passada, o Conselho Pastoral é a reunião com todos os representantes de tudo aquilo que existe na nossa ilha a nível de igreja. A nível dos catequistas, os responsáveis dos jovens, os responsáveis da Fraterna Ajuda Cristã, os responsáveis dos zeladores da Santa Face, os escoteiros, cursos de cristandade, tudo o que existe na nossa ilha está representado nesse Conselho Pastoral. As pessoas que tenham alguma coisa para dizer, para sugerir à Igreja em Santa Maria, também podem ir a essa reunião. Pessoas que se organizem por ruas ou por grupos também podem ir a essa reunião. A reunião será segunda-feira às 20 horas no Centro Pastoral de Almagreira. Às 20 horas. Estaremos lá para fazer um balanço destes 2 anos que a Igreja está trabalhando em Santa Maria em uníssono, os 2 padres para toda a ilha. Também para programar as atividades de todos os grupos para este ano 2014-2015. E tal como acontece todos os meses, que a reunião de catequistas é sempre na primeira semana do mês, para a semana voltaremos a ter reuniões de catequistas. Porque é importante que as pessoas saibam que os catequistas formam-se, preparam-se. As reuniões que a gente tem com os catequistas não é só para saber como é que está a catequese, é também para formar as catequistas. Há temas que são sempre importantes para os catequistas saberem, para poderem transmitir aos seus catequizandos. Nós vivemos numa altura em que as crianças e os jovens, na escola, muitas vezes, para as ciências que têm, vão aprendendo coisas que, se o catequista for levar a Bíblia à letra, tal história de levar a Bíblia à letra, as crianças vão confrontar os catequistas com dificuldades. Vão dizer, mas como é que é? Na escola eu estou aprendendo que é de outra forma. O catequista não pode dizer que ele está errado na escola. O catequista tem que ter a capacidade, por isso é que se forma, por isso é que se prepara, tem que ter a capacidade de dizer que a ciência e a religião completam-se, não se excluem. E a religião, aquilo que a ciência diz, é bem dito, e portanto aquilo que a religião diz não é para acabar com aquilo que a ciência diz. As duas não estão brigando, graças a Deus já não estão brigando, apenas se completam. Por isso é que está na formação, porque as catequistas, em todas as paróquias, vai ser formação bíblica. Há alguns temas que eu percebo, para aquilo conversas às vezes que tenho com pais e com crianças, percebo que precisam ser tratadas na catequese de uma outra forma. Por exemplo, as origens do mundo, que às vezes ainda dizemos, pomos Deus em tudo, as origens do homem e da mulher, a gente pega na Adão e Eva e ainda diz que aquilo foi mesmo assim. Depois vamos para o Novo Testamento e temas como a infância de Jesus, o nascimento de Jesus, como é que foi o nascimento de Jesus. Às vezes ainda dizemos coisas que não têm nada a ver com aquilo que é a realidade. Os milagres na vida de Jesus Cristo, as histórias que Jesus contou. Há muitos temas. Nós vamos dar este ano 8 temas que são importantes, que eu percebo que são importantes para os catequistas estarem mais fortalecidos naquilo que vão transmitir aos seus catequizantes. Portanto, faço um apelo aos catequistas que não digam mais uma reunião de catequistas para a semana. Não, é necessário. Neste momento, em todo o país, em todos os Açores, os catequistas ou estão numa semana de formação ou estão numa semana de retiro, em retiros. Portanto, nós aqui em Santa Maria temos 2 reuniões, 2 semanas seguidas, não podemos dizer que é muito. Se os outros estão numa semana inteira de formação ou em encontros espirituais, pelo menos 2 reuniões. Portanto, para a semana, a partir da quarta-feira, que é o primeiro dia do mês de outubro, começam de novo as reuniões de catequistas. Na quarta-feira será em Santa Bárbara, na quinta volta a ser aqui na Matriz, na sexta em São de Espírito. E recordo que, como é a primeira semana do mês, para a semana teremos também já a exposição de Santíssimo em cada paróquia a partir das 5 da tarde. E muito obrigado, António, por essa oportunidade que nos dás sempre de poder trazer Jesus aqui. Eu tinha só mais esta e a última questão que é... Estás sempre à vontade. Que é assim, será que as pessoas hoje em dia são um bocadinho, eu não queria dizer nem chamar egoístas, mas serão capazes de dedicarem mais a isto que está aqui e darem também um bocadinho do seu contributo e ajudarem as crianças
como é o caso de, se calhar é essa hora que tão bom seria para as nossas crianças, estão no Facebook. No Face, né? Esse Face é uma praga hoje em dia. Seja não souber gerir o tempo que gasta no Face, o Face torna-se uma praga. E não percebo, às vezes é mais fácil a gente relacionar-se com pessoas no Face, que elas não nos incomodam assim tanto, do que relacionar-se no dia a dia. Às vezes a gente vai para ali por facilidade. Porque às vezes estar com as pessoas fisicamente e presencialmente nem sempre é tão fácil, mas é mais apaixonante e mais interessante do que estar a falar com amigos do Face. Se bem que tudo é importante. Agora, temos que gerir bem o tempo que damos a todas as coisas e o tempo da família é crucial. Uma das coisas que a gente tem que dizer um bem-aja é que os pais, além da escola normal dos seus filhos, ainda põem os seus filhos em muitas atividades. Acho que isso é tão importante. Tudo o que podemos dar aos nossos filhos enquanto eles estão sobre a nossa alçada, eu acho que isso é enriquecedor para eles, é o melhor que um pai e uma mãe devem fazer. Portanto, matricular uma criança na catequese, ter um filho na catequese, é um bem-aja muito grande aos pais. Agora, isso eu quero é que eles também percebam que os catequistas não se fabricam em computador. Não nascem assim por geração espontânea. Os catequistas e as catequistas nascem da comunidade cristã que percebe e sente o apelo de transmitir aos outros como também recebeu. Se um dia tive um catequista que me transmitiu a fé, e penso logo assim, às tantas, eu também posso ser aquele que posso transmitir a fé a alguém. Porque a gente passa logo a bola para outros. Não tem capacidade, há outras pessoas que possam fazer isso. Não. E, aliás, nunca peço coisas a quem não tem nada que fazer, porque normalmente vai dizer que não. Pede-se as coisas a sempre a pessoas que têm muito que fazer, porque elas ainda tiram mais um tempinho para aquilo que a gente lhes pede. E nunca lhes falta tempo para tudo que é necessário na vida. Há muitas das vezes que nós temos assistido, nem sempre, há uma ou duas vezes, olha, agora, desculpa, mas eu não posso falar contigo, tenho que deixar a minha filha ou o meu filho na catequese e já voltamos depois ao... Isso é bonita essa responsabilidade. Mas, por exemplo, há pais que vão levar os filhos à catequese, ficam no carro à espera deles. Entrem para a catequese, participem. Ajudem os pais a controlar os filhos até. Será que precisam de ficarem no carro? Precisam de um empurrãozito, precisam de alguém que os convide. Mas eu sim, já estou a fazer esse convite. Entrem, estejam presentes, em vez de estarem no carro sentados, entrem, estejam presentes ali com eles. Mesmo se diga da missa, não é vão. Acho que é a tal história que a gente viu hoje do sim e do não. Eu não sei como é que um pai gera dentro de si esta incoerência. Um pai ou uma mãe. Eu não sou pai, mas tenho irmãos que são pais e falava com eles sobre este assunto. Vais levar um filho à missa e dizes assim, que horas é que vem buscar? Que horas é que acaba para vir te buscar? Oh criatura, fiquei na missa com o teu filho, como é que é isso? Isto o que é? Onde é que nós estamos? Que religião é esta? Disseste sim no batismo e agora dizes não na prática, na vida prática. Nós temos que pensar nessas incoerências. Porque o filho no futuro vai dizer assim, meu pai ia-me levar e não ia, então isto não interessa para mim tão bem. Os filhos veem muitas incoerências nos pais. Estão atentos a isso. Educar não é só de língua. Educar é com a prática da vida. O exemplo é que arrasta. Nós temos que ter esse cuidado para evitar. Depois a gente não se admira que os nossos filhos no futuro não queiram certas coisas, porque eles olhavam para os pais e não os viam tão bem. Portanto, a gente tem que ter esse cuidado. A família é um bem muito precioso para a gente perdê-la assim por atitudes destas. O meu amigo bem diz aqui diversas vezes de que não se está a acabar as tradições, mas ir à missa ao domingo, isto sim é uma tradição. Essa que foi a primeira. A primeira de todas foi essa. É um apelo sempre que fica feito, porque o mundo é tão perigoso, tão difícil, e a gente não sabe nada do amanhã, é tão inseguro, que se a gente não mete Deus nas nossas vidas como âncora segura, a gente pode se perder neste mundo desvairado em que vivemos. Deus é ainda a única saída para a humanidade. É Deus. Peço imensa desculpa em ter roubado mais uns minutinhos, Não, mas meus bons amigos, minhas boas amigas, a verdade é que no próximo domingo, se quiserem ter a oportunidade de ouvir de novo aquilo que nos acaba de dizer o Padre Vítor Ruda, às 10 horas da manhã, a missa diretamente da Igreja Matriz de Vila do Porto. Um grande abraço a si, um bom fim de semana e até à próxima quinta-feira. Um bom dia também para ti e para todos, e Deus nos abençoe a todos. Até sempre. Muito bem.